No Eu por Vocês, hoje a gente vai falar sobre não ligar para a opinião das outras pessoas, não te dar um aval para você não se importar com a sua reputação. Vamos entender isso na prática? Vamos lá, mulheres, uma coisa que eu aprendi, eu acho que do jeito mais difícil, que foi perdendo, né? Então, por exemplo, eu vivi uma fase da minha vida muito rebelde, extremamente rebelde. Então, eu não ligava pra nada, não ligava pra ninguém e achava, sabe, bem imatura essa coisa do beber demais, do dar show e de fazer várias outras coisas em ambientes com pessoas, né, que eu conheci, pessoas que eu não conhecia, porque eu ficava no, ai, mas eu não ligo, ai, mas não importa, ai, mas eu não quero saber o que as pessoas pensam sobre mim. E assim, ok, a gente de fato não deve ligar para a opinião das pessoas, ainda mais quando a gente não conhece elas. Mas deixa eu te explicar a diferença. Isso não é um aval para você não ligar para a sua reputação. Você tem uma reputação e reputação é importante sim. É através da sua reputação que as pessoas te abrem porta e te fecham portas. Ai, mas não deveria ser assim. Eu concordo, mas infelizmente é assim que funciona a sociedade. E ou você aprende a fazer parte da sociedade de uma forma que você tenha oportunidades, ou você vai ficar dando de cara com a parede, tentando conseguir coisas, mas não vai aceitar, por exemplo, que a sua postura não contribui para isso também, tá? Então, foi basicamente isso que aconteceu comigo. Então, na minha profissão, enquanto terapeuta, em qualquer outra profissão, tem uma ideia de como você deve ser e de como você deve se comportar. E, obviamente, eu não me enquadro em tudo, né? Eu sou toda tatuada, não é aquela coisa da mulher mais velha que usa óculos atendendo outras pessoas. Então, é óbvio que você vai fugir do padrão. E você tem que fugir, você tem que ter sua autenticidade. O que eu tô tentando te dizer é que, em determinados contextos e momentos, como você se comporta, importa. E aí não é sobre o que as pessoas estão pensando ou não. É sobre o que você está criando através dos seus comportamentos, né? Qual é a imagem que você está criando através dos seus comportamentos. Então eu sou super a favor, sim, de você não ligar para a opinião de pessoas que você não conhece, de pessoas que não construíram nada e querem te ensinar a construir alguma coisa, de pessoas que não têm critérios, né? De pessoas que você nem admira. Não, você de fato não tem que ligar para isso. Mas isso não te dá um aval para você agir de uma forma irresponsável, para você não parar para pensar como você está se comportando nos ambientes que você está frequentando, com amigos ou não. É claro que quando a gente está entre família, a gente tende assim a se soltar mais, e ainda bem, porque a gente precisa de momentos e pessoas que a gente possa confiar. Mas eu tô falando de momentos onde você tá com pessoas que você não conhece. Então, como você se comporta numa festa, num evento, num restaurante, como você trata as pessoas. Eu já tive muitas indicações de pacientes, de pessoas que procuraram o meu trabalho ou que me deram chance para apresentar o meu trabalho, por indicações de pessoas de lugares que eu fui, de lugares que as pessoas às vezes passaram a me conhecer depois, mas me elogiaram pela decência ou pela. E quando eu digo decência, eu tô falando no sentido de você ser uma pessoa educada, comunicativa, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que não fica se vulgarizando em ambientes. É desse tipo de coisa que eu tô falando, tá? Do mesmo jeito que antes disso, quando eu vivi uma fase da minha vida, amiga, em que eu não ligava pra nada e eu achava que o mundo tinha que me aceitar do jeito que eu queria, como se isso não tivesse problemas, e tem, eu perdi pessoas. Eu perdi oportunidades, eu perdi clientes, as portas se fecharam pra mim, porque eu não tinha uma conduta, tá? Responsável, tá? E aqui eu tô falando de responsabilidade. Eu não tô dizendo qual é a conduta que você tem que ter, pelo amor de Deus. Eu sei a conduta que eu tenho que faz sentido com o trabalho que eu tenho, que faz sentido com as coisas que eu busco da minha vida, que faz sentido com o lugar que eu quero chegar. Então, essa conduta sua, ela tem que estar alinhada. Então, a partir do momento que eu entendi que tá, não ligar para a opinião das outras pessoas não é um aval para que eu tenha uma conduta duvidosa, desrespeitosa comigo, com a minha moral, com aquilo que eu acredito, as coisas passaram a mudar na minha vida. Então, eu tenho total liberdade, eu sou uma pessoa autêntica, eu saio, eu me divirto, eu brinco com as pessoas, eu posso estar num ambiente onde tem pacientes que eu atenda e eu me divirto, eu não perdi a minha originalidade, nem a minha essência em ser uma pessoa que dança, que participa, que brinca, que vive aquele momento.
Mas hoje eu faço isso com responsabilidade, entendendo que quem eu sou e quem eu deixo de ser causa um impacto no ambiente, mesmo que eu não queira. E essas pessoas que estão me assistindo são pessoas que convivem na sociedade, são pessoas que vão falar do meu comportamento para outras pessoas. E quando a gente fala de trabalho, de você ter sua empresa, ou de você ser um profissional autônomo como eu, a reputação ela importa. Eu falo que a reputação ela só não importa devido a alguns níveis sociais, socioeconômicos, onde as pessoas não têm esse olhar de importância, e quando a gente é adolescente e imaturo, daí você não tá ligando pra nada. Agora, quando você é uma mulher adulta, veja bem, eu sou uma mulher hoje de 31 anos, casada, dona de uma empresa. Eu tenho uma profissão que eu falo com mulheres. Então eu tenho algo a respeitar, eu tenho uma conduta no meio das pessoas com outras mulheres, entende? Eu falo com mulheres de um nível baixo econômico, eu falo com mulheres de um nível muito alto econômico, e isso muda, a percepção de valor muda conforme a sua conduta. E isso também acontece dentro dos relacionamentos. Então, por exemplo, não é porque a gente não vai dar moral para homens babacas e afins que não tem moral nenhuma para vir falar da nossa conduta, que significa que a gente tem que agir de uma forma irresponsável. Em algum momento você vai, por exemplo, ter um relacionamento com alguém e você espera que essa pessoa tenha no mínimo de conduta. Você não quer passar vergonha com uma pessoa num restaurante, num estabelecimento, num contexto, numa festa. Você não quer que essa pessoa tenha problemas com conduta, você não quer ter que ficar falando pra pessoa, ou me respeita, ou arruma isso, ou faz isso, ou não bebe tanto, ou você não quer. Você não quer. Então, eu estourei a minha bolha de pensamento e isso foi um processo muito grande para minha maturidade pessoal, emocional e dentro do meu relacionamento, quando eu entendi que não ligar para a opinião das outras pessoas não era uma porta aberta para uma conduta completamente irresponsável, me vestir de uma forma que não fosse justa, agir de uma forma irresponsável com as pessoas. Não, não é, tá? Então, você sim não deve ligar para a opinião de outras pessoas, ainda mais nessas circunstâncias que eu coloquei, pessoas que a gente não conhece, pessoas que não têm credibilidade nenhuma para falar da nossa vida. Mas toma cuidado com a sua reputação. Toma cuidado, sim, com como você se veste, como você fala com as pessoas, como você se comporta em determinados momentos, porque eu não queria ter que concordar que as pessoas nos julgam, tá? Eu queria que fosse diferente, mas não é a realidade. E a gente não vai ganhar disso. A gente não vai, infelizmente. Então, ter a sua autenticidade, ter o seu poder de fala, né, como você quer se comportar em determinados momentos, com as pessoas, e cada nível de pessoa, eu acho que nível de pessoa, eu digo assim, né, de contexto social, exige da gente um tipo de postura. Tenha cuidado, seja cautelosa com a sua reputação, não pelas outras pessoas, por você mesma. Então hoje eu tenho cautela com a minha reputação, hoje eu tenho cautela com o meu relacionamento, com a minha profissão, com a minha empresa, não pelas pessoas, não porque eu tô preocupada com aquilo que as pessoas vão pensar sobre mim, não mais, não mais, mas com a minha própria reputação, como eu quero me ver, como eu quero estar, como eu quero me comportar em determinados momentos. Então, hoje eu vejo que cuidar da minha reputação é muito importante, é um ato de responsabilidade, inclusive até com as pessoas que eu atendo, até com as pessoas que eu atendo, porque as pessoas que eu atendo, que me contratam para um determinado tipo de serviço, principalmente a psicologia ou a mentoria e afins, elas têm uma expectativas. Eu vou atender essa expectativa num todo? Claro que não, mas não é sobre. Mas elas esperam uma conduta. Você está contratando o serviço de alguém e você espera uma conduta dessa pessoa, né, de responsabilidade. Então, pode ser que isso não sirva para você, tá? Pode ser que você não entenda o que eu tô falando e assim, tudo bem, eu não tô dizendo aqui como você deve se comportar, eu estou te dizendo, não é porque você não deve ligar para a opinião das pessoas que isso é um aval para você não cuidar da sua reputação, dos seus comportamentos nos ambientes, não é um aval para você ser irresponsável com o seu corpo, com a sua imagem, com a sua moral, com os seus princípios, sabe? Com a sua autorresponsabilidade. Então, tenha responsabilidade, cuide da sua reputação, não pelas outras pessoas, não porque elas vão pensar em alguma coisa de você, de maneira nenhuma, mas cuida da sua reputação por você. Porque quando você cuida da sua reputação e você cuida dos seus comportamentos e você cuida de como você se veste, você tá o tempo todo mostrando para você que você é uma pessoa importante para você. E que independente do que as outras pessoas vão pensar,
Não é elas que controlam o seu comportamento no ambiente, é você, com as suas escolhas, com a sua conduta e com a sua moral.